Milionário vai ao dentista para um procedimento, mas encontra a doutora desmaiada no chão. O que ele descobriu em seguida mudou tudo. Era uma manhã ensolarada em São Bernardo do Campo, e o bairro elegante onde vivia o milionário Otávio Siqueira estava tranquilo como sempre. As ruas arborizadas e o canto distante dos pássaros faziam parecer que o dia prometia ser comum, mas o destino reservava algo completamente fora do esperado. Otávio, aos 45 anos, era um homem conhecido por sua fortuna conquistada na área de tecnologia. Sua empresa, uma startup que havia revolucionado o mercado de inteligência artificial, lhe garantirá fama e riqueza. Com uma vida repleta de luxo, ele vivia em uma mansão de 4 andares, decorada com o que havia de mais caro e sofisticado. Mas, apesar de tudo isso, ele carregava uma peculiaridade que nem o dinheiro podia corrigir: um pânico quase infantil de ir ao dentista. Essa fobia o perseguia desde a infância, quando uma experiência traumática o fez evitar qualquer tratamento odontológico. Mas, naquela manhã, Otávio não tinha escolha. Uma dor insuportável no dente o tirara do sono por 3 noites consecutivas. Até mesmo os analgésicos de sua exclusiva farmácia particular não davam conta. Seu assistente pessoal, Marcos, insistira que ele fosse imediatamente à melhor clínica odontológica da região. O senhor não pode adiar mais, doutor Otávio. Eu já marquei uma consulta com a doutora Lorena, às 10 horas. Ela é a melhor da cidade, disse Marcos, enquanto servia o café da manhã do patrão. Otávio bufou, contrariado, mas sabia que Marcos tinha razão. Ele precisava resolver o problema antes que a dor o enlouquecesse. Relutante, vestiu seu terno favorito, ajustou a gravata e saiu em seu carro blindado com motorista particular. Durante o caminho, sua mente divagava, imaginando o desconforto do tratamento. A Clínica Dental São Bernardo era renomada por seu atendimento personalizado e infraestrutura impecável. Localizada em uma área nobre, o ambiente exalava modernidade, com paredes de vidro, cadeiras confortáveis e um aroma suave de lavanda no ar. Quando Otávio chegou, o recepcionista prontamente o guiou até a sala de espera privativa. A doutora Lorena estará com o senhor em breve. Ela está finalizando um atendimento, disse o jovem, sorrindo profissionalmente. Otávio aguardou, impaciente, enquanto observava os detalhes do lugar. Apesar da ansiedade crescente, ele reconheceu que o local era impecável. Tudo parecia calculado para transmitir tranquilidade. No entanto, minutos depois, um silêncio estranho tomou conta da clínica. Não havia mais o som de passos ou vozes. Algo estava fora do normal. Após quase 20 minutos, Otávio, já irritado pela espera, decidiu verificar o que estava acontecendo. Levantou-se da cadeira de couro e caminhou pelo corredor em direção à sala da doutora Lorena. Assim que abriu a porta, foi tomado por um choque. A dentista estava caída no chão, inconsciente, ao lado de um pequeno instrumento odontológico que parecia ter caído de sua mão. Seu jaleco estava desalinhado, e havia marcas de suor em sua testa. O coração de Otávio acelerou. Ele não sabia o que fazer. Doutora Lorena, está me ouvindo? Ele perguntou, ajoelhando-se ao lado dela. Tocou seu pulso e sentiu que ela ainda estava viva, mas parecia fraca. Sem perder tempo, Otávio pegou o celular e ligou para os serviços de emergência. Enquanto aguardava, decidiu explorar rapidamente o ambiente, tentando entender o que poderia ter causado o desmaio. Foi então que notou algo intrigante. Sobre a mesa de trabalho, havia um envelope aberto com um bilhete escrito à mão. A mensagem era breve, mas alarmante. Você está se aproximando demais da verdade. Pare antes que seja tarde demais. Otávio sentiu um arrepio subir pela espinha. A quem aquela mensagem se referia? E que verdade era essa? Antes que pudesse refletir mais, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. Era a equipe de paramédicos. A dentista foi levada para o hospital local, e Otávio, ainda perturbado, decidiu seguir para lá. A curiosidade o consumia, mas ele sabia que precisava manter a calma. Quando chegou, foi informado pelos médicos que Lorena estava estável, mas precisaria de algumas horas para acordar. Enquanto esperava no saguão, sua mente estava a mil. Quem poderia ter enviado aquele bilhete? Seria apenas uma coincidência. Ao final da tarde, Lorena finalmente abriu os olhos. Otávio, ao vê-la consciente, decidiu fazer algumas perguntas discretas. Doutora Lorena, eu encontrei você desmaiada, e também um bilhete na sua sala. Tem algo acontecendo? Ela olhou, ainda confusa, e tentou se sentar na cama. Bilhete? Não, eu. Sua voz era fraca,
mas algo em sua expressão revelou que ela sabia do que se tratava. Se souber de algo, eu posso ajudar. Acredite, tenho recursos. Antes que pudesse terminar, Lorena o interrompeu com um olhar firme. Senhor Otávio, não se envolva nisso. É perigoso. Mais perigoso do que imagina. Aquilo apenas intensificou a curiosidade de Otávio. O que a doutora Lorena estava escondendo? E por que parecia tão assustada? Nos dias seguintes, a vida de Otávio mudou drasticamente. O bilhete e a reação de Lorena o atormentavam, e ele sentia que havia algo mais profundo naquela situação. Ele decidiu investigar, mesmo sabendo que poderia estar se envolvendo em algo muito maior do que uma simples visita ao dentista. O milionário estava prestes a mergulhar em um mistério que colocaria sua vida de cabeça para baixo. As respostas que ele buscava o levariam a enfrentar segredos sombrios, colocando em risco tudo o que ele mais prezava. E isso era apenas o começo. Nos dias que se seguiram ao episódio na clínica odontológica, Otávio Siqueira não conseguiu tirar da cabeça o bilhete enigmático que encontrara no consultório da doutora Lorena. Algo dentro dele, uma mistura de curiosidade e inquietação, o impelia a desvendar o mistério. Apesar de ser um homem de negócios acostumado a calcular riscos, Otávio sentia que estava pisando em um terreno perigoso. Mas, por alguma razão, isso o intrigava ainda mais. Em sua mansão luxuosa, enquanto se sentava em seu escritório particular, Otávio releu mentalmente a mensagem que encontrara. Você está se aproximando demais da verdade. Pare antes que seja tarde demais. Ele sabia que aquilo não era uma coincidência. Porque uma simples dentista, conhecida por sua carreira exemplar e discreta, estaria envolvida em algo que provocasse ameaças. E, mais importante, o que era essa verdade mencionada no bilhete? Determinou-se a buscar respostas, mas sabia que precisava agir com cautela. No mundo dos negócios, Otávio aprenderá que informações eram tão valiosas quanto dinheiro, e, muitas vezes, até mais perigosas. Com isso em mente, decidiu começar por onde parecia mais lógico: investigar a vida da doutora Lorena. Na manhã seguinte, Otávio chamou Marcos, seu fiel assistente pessoal, para uma conversa privada. Sentados no grande escritório com janelas que davam vista para o jardim impecavelmente cuidado, ele foi direto ao ponto. Marcos, preciso que você encontre tudo o que puder sobre a doutora Lorena. Quero saber onde ela estudou, onde trabalhou, com quem anda, e qualquer coisa fora do comum. Use todos os nossos recursos, mas seja discreto. Não quero que isso chegue aos ouvidos errados. Marcos, habituado às excentricidades do chefe, não fez perguntas. Apenas acenou com a cabeça e saiu para cumprir a tarefa. Enquanto aguardava os resultados, Otávio decidiu fazer algo que raramente fazia: agir pessoalmente. Ele retornou à clínica odontológica, mesmo sem consulta marcada. Ao chegar, encontrou a recepção mais movimentada do que na última vez. Funcionários e pacientes se movimentavam como de costume, mas o ambiente parecia mais tenso. Assim que viu Otávio, a recepcionista, uma jovem chamada Carol, aproximou-se apressada. Senhor Siqueira, que surpresa vê-lo aqui. A doutora Lorena ainda está afastada. Mas, se preferir, posso agendar com outro profissional, disse ela, educadamente. Não, obrigado. Vim apenas verificar como estão as coisas. A propósito, como ela está? Perguntou ele, tentando soar casual. Carol hesitou por um instante antes de responder. Ah, ela está se recuperando bem. Mas foi tudo muito estranho. Sabe? Nunca vimos ela desmaiar antes. E depois daquele dia, a clínica ficou mais, como posso dizer, nervosa. Ela parou, percebendo que talvez tivesse falado demais. Otávio notou a hesitação e decidiu pressionar. Nervosa? Por quê? Algo aconteceu? Ele inclinou-se levemente, demonstrando interesse. Não, nada. Quer dizer, só achamos estranho. Alguns pacientes foram reagendados sem explicação, e o dono da clínica ficou muito irritado. Mas não sei detalhes. Desculpe, acho que não deveria estar falando sobre isso. Ela deu um sorriso tímido e voltou para sua mesa. Otávio percebeu que havia algo mais ali. A menção do dono da clínica chamou sua atenção. Quem seria essa pessoa? Decidiu investigar mais tarde, mas, por enquanto, precisava sair antes que chamasse atenção indesejada. Naquela mesma noite, Marcos retornou ao escritório de Otávio com um tablet nas mãos e uma expressão preocupada. Encontrei algumas informações, senhor. Mas, para ser sincero, algumas delas me deixaram intrigado. Otávio fez um gesto para que ele continuasse. A doutora
Lorena é formada pela USP, com especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Trabalhou por anos em clínicas renomadas antes de abrir sua própria clínica aqui em São Bernardo do Campo. Até aí, nada fora do comum. Mas, Marcos pausou, claramente incerto sobre como apresentar o próximo dado. Continue, Marcos. Não tenho tempo para rodeios. Ela esteve envolvida em um projeto governamental sigiloso há alguns anos, relacionado à identificação de corpos através da arcada dentária. Isso foi durante uma operação policial de grande escala. Aparentemente, ela ajudou a resolver casos de desaparecimentos que envolviam um grupo criminoso que atuava em São Paulo e no ABC Paulista. Otávio se recostou na cadeira, processando a informação. Aquilo começava a fazer sentido. Se Lorena ajudara a expor um grupo criminoso, talvez tivesse feito inimigos no processo. Mas por que isso voltaria à tona agora? Tem algo mais? Perguntou ele, com o olhar fixo no assistente. Sim. Há rumores de que ela recebeu ameaças na época, mas não há registros oficiais. Além disso, ela fez várias transferências bancárias recentes para contas no exterior. Isso é no mínimo suspeito. Otávio franziu o senho. As transferências podiam indicar duas coisas: ou Lorena estava fugindo de algo, ou estava envolvida em algo que não queria que ninguém descobrisse. Sem conseguir esperar mais, Otávio decidiu ir pessoalmente à casa de Lorena. Ele sabia que ela ainda estava afastada da clínica e, considerando o bilhete e as informações obtidas, achou que valia a pena confrontá-la. Chegando à residência da dentista, localizada em um bairro tranquilo, Otávio notou que as luzes estavam apagadas, exceto por um abajur próximo à janela. Ele bateu na porta, mas ninguém respondeu. Persistente, decidiu rodear a casa, encontrando uma porta lateral destrancada. Ao entrar, chamou por Lorena, mas não houve resposta. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo leve som de vento passando pelas frestas das janelas. Foi então que notou algo estranho: papéis espalhados sobre a mesa da sala de estar. Aproximando-se, viu que eram documentos médicos e fotos de exames dentários. Em algumas imagens, arcadas dentárias estavam marcadas com números e letras, códigos que ele não conseguia entender. Mas o que chamou sua atenção foi uma foto em particular. Era a imagem de uma jovem mulher, com o rosto parcialmente coberto por sombras. Na parte inferior da foto, havia uma anotação escrita à mão. Ela é a chave. Antes que pudesse processar o que estava vendo, o som de passos rápidos ecoou pelo corredor. Otávio virou-se, alarmado, mas já era tarde demais. Uma figura surgiu das sombras, e com um movimento ágil, algo atingiu a cabeça dele, fazendo perder os sentidos. O milionário havia se aproximado demais do mistério, e agora estava prestes a descobrir que nem sempre a curiosidade é uma virtude. Otávio despertou com uma dor latejante na cabeça, sentindo o chão gelado contra o rosto. Sua visão estava turva, e ele levou alguns segundos para perceber onde estava. A sala da casa de Lorena, que antes estava parcialmente iluminada, agora estava mergulhada em completa escuridão. Sua memória recente voltou em flashes: o bilhete, os papéis sobre a mesa e, finalmente, o golpe inesperado. Alguém o havia atacado. Tentando se levantar, percebeu que seus braços estavam amarrados com uma corda áspera. Ele tentou mover as pernas, mas elas também estavam presas. Seu coração começou a bater mais rápido, a adrenalina percorrendo seu corpo. Quem o havia atacado? E, mais importante, por quê? Finalmente acordou. Uma voz feminina ecoou pelo ambiente. Otávio ergueu a cabeça, esforçando-se para identificar a origem da voz. Era um tom firme, mas carregado de nervosismo. Poucos segundos depois, uma luz fraca surgiu de uma lanterna, revelando parcialmente o rosto da pessoa que o confrontava. Era Lorena. Doutora. Lorena? O que está acontecendo aqui? Por que estou amarrado? Perguntou Otávio, a voz carregada de incredulidade e irritação. Por que você não deveria estar aqui, Otávio? Eu avisei para não se envolver. Ela se aproximou, revelando olheiras profundas e um semblante exausto. Isso não faz sentido. Você está escondendo alguma coisa. O que é isso tudo? Aqueles papéis na sua mesa, a foto daquela mulher. O que está acontecendo? Ele tentou manter o tom firme, apesar da situação desconfortável. Lorena suspirou, abaixando a lanterna por um momento. Você realmente não entende no que está se metendo, não é? Ela pausou, olhando para ele com uma expressão que misturava pena e exasperação. Aqueles documentos, aquela foto, é tudo parte de algo muito maior. E se você continuar cavando, vai acabar morto.
Após alguns minutos de tensão, Lorena finalmente decidiu soltar Otávio, mas não sem antes garantir que ele compreendesse a gravidade da situação. Sente-se. Ela apontou para uma cadeira próxima, enquanto mantinha a lanterna fixa no rosto dele. Se vai me ameaçar, ao menos explique por quê. Otávio esfregou os pulsos, que ainda doíam por causa das cordas, enquanto tentava manter a calma. Lorena hesitou antes de começar a falar. Alguns anos atrás, eu fui chamada para colaborar em uma investigação sigilosa. Era um caso de desaparecimentos no ABC Paulista. Jovens mulheres estavam sumindo sem deixar rastros. A polícia precisava de especialistas para ajudar a identificar corpos que estavam em estado avançado de decomposição. Ela parou por um momento, respirando fundo. Trabalhei com equipes forenses, ajudando a identificar vítimas através de suas arcadas dentárias. Achei que seria apenas mais um trabalho técnico, mas sua voz falhou. O que descobri foi aterrorizante. Otávio inclinou-se levemente, intrigado. O que você descobriu? Que aquelas mulheres não eram vítimas de crimes aleatórios. Havia um padrão. Elas estavam conectadas a um esquema maior, algo que envolvia gente poderosa, inclusive políticos e empresários. Ela olhou diretamente nos olhos de Otávio. E, ao que tudo indica, você acabou de se envolver com essas mesmas pessoas. Otávio franziu o senho. Como assim? Do que está falando? Lorena levantou-se e começou a caminhar pela sala. Você não percebe, Otávio? Alguém sabia que você estaria na minha clínica naquele dia. Sabia que você encontraria aquele bilhete. Eles estão jogando com você. Jogando comigo? Por quê? Porque você é um milionário, uma figura pública. Se você se tornar parte dessa história, vai atrair atenção. Mas essa atenção tem um preço, e eles sabem disso. Otávio ficou em silêncio por alguns instantes, processando o que acabará de ouvir. Ele não sabia se podia confiar totalmente em Lorena, mas algo em suas palavras parecia genuíno. E a mulher da foto? Quem é ela? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Lorena hesitou antes de responder. Ela é, ou melhor, foi, uma das vítimas. Mas há algo especial sobre ela. Ela estava tentando expor o esquema antes de desaparecer. Acho que ela sabia demais. Otávio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E como isso se conecta a você? Porque ela veio até mim antes de desaparecer. Me deu informações, pediu minha ajuda. E, no dia seguinte, sumiu. Desde então, minha vida tem sido um inferno. Eles querem me calar, Otávio. E se você continuar se envolvendo, vão querer calar você também. Otávio não era um homem que se intimidava facilmente. Apesar da gravidade do que acabará de ouvir, ele sentiu um impulso de ir mais fundo. Você não entende, Lorena. Eu não vou simplesmente deixar isso de lado. Alguém tem que descobrir a verdade. Lorena balançou a cabeça, frustrada. Se insistir nisso, vai acabar como ela. Depois de uma longa discussão, Otávio convenceu Lorena a permitir que ele fosse embora. Mas antes de sair, ela lhe entregou um envelope lacrado. Aqui estão algumas das informações que ela me deu antes de desaparecer. Mas aviso, isso só vai complicar sua vida. Otávio pegou o envelope, agradecendo brevemente antes de sair da casa. No caminho de volta para sua mansão, ele não conseguiu conter a ansiedade. O que poderia estar dentro daquele envelope? Ao chegar em casa, subiu diretamente para seu escritório e trancou a porta. Com cuidado, abriu o envelope e começou a examinar os documentos. Lá estavam detalhes sobre empresas, nomes de pessoas influentes e uma lista de locais que pareciam ser pontos de encontro clandestinos. No meio dos papéis, encontrou uma foto Polaroid com uma mensagem escrita atrás. Procure por Rafael Monteiro. Ele sabe a verdade. Otávio não reconhecia o nome, mas algo nele parecia importante. Decidido a descobrir mais, ligou para Marcos e ordenou: encontre tudo o que puder sobre um homem chamado Rafael Monteiro. Quero respostas o mais rápido possível. Marcos, acostumado a pedidos incomuns, apenas respondeu: vou começar agora mesmo, senhor. Otávio sabia que estava entrando em um território perigoso, mas não havia mais como recuar. Ele havia cruzado uma linha invisível, e as consequências dessa decisão logo começariam a se desenrolar. Na manhã seguinte, Otávio acordou depois de poucas horas de sono. Sua mente estava consumida pelo mistério envolvendo Rafael Monteiro e os documentos que Lorena lhe entregará. O milionário, acostumado a tomar decisões rápidas e estratégicas nos negócios, agora enfrentava um desafio em território completamente desconhecido. Enquanto tomava um café forte em sua mansão,
Marcos entrou apressado no escritório com um tablet em mãos e uma expressão carregada de urgência. Senhor, encontrei informações sobre Rafael Monteiro. E, francamente, a história não é boa. Otávio endireitou-se na cadeira. Atento. Fale. Marcos ajustou os óculos e começou a ler os dados. Rafael Monteiro foi um jornalista investigativo renomado no passado. Trabalhou para grandes veículos de comunicação e era conhecido por expor esquemas de corrupção. No entanto, há 5 anos, ele desapareceu misteriosamente após denunciar um grupo de empresários envolvidos em tráfico humano e lavagem de dinheiro. O último artigo que ele publicou mencionava justamente uma rede operando no ABC Paulista. Otávio franziu o senho. Desapareceu? E ninguém investigou. Houve uma investigação, mas foi arquivada rapidamente. Oficialmente, ele foi declarado morto, mas seu corpo nunca foi encontrado. Marcos pausou, como se pensasse em como continuar. Há rumores de que ele ainda está vivo, mas escondido. Otávio passou a mão pelo queixo, pensativo. Se ele está vivo, precisamos encontrá-lo. Se alguém sabe a verdade, é ele. Marcos hesitou. Senhor, isso é arriscado. Se Monteiro realmente está ligado a tudo isso, quem o procurou provavelmente terminou mal. Não é seguro para o senhor. Eu não pedi sua opinião, Marcos. Apenas descubra onde ele pode estar. Use todos os recursos necessários. Marcos assentiu e saiu do escritório, deixando Otávio sozinho com seus pensamentos. Enquanto aguardava novas informações sobre Rafael Monteiro, Otávio decidiu rever os documentos no envelope entregue por Lorena. A cada página, o quebra-cabeça parecia mais complexo. A lista de nomes incluía figuras conhecidas do mundo empresarial e político, mas também outros completamente desconhecidos. Um dos locais marcados como ponto de encontro chamou sua atenção: uma fábrica abandonada nos limites de São Bernardo do Campo. Otávio estava tão absorto nos papéis que quase não ouviu o som discreto da campainha ecoando pela casa. Ele franziu a testa. Raramente recebia visitas sem aviso. Poucos segundos depois, Marcos entrou no escritório novamente. Senhor, há uma mulher aqui. Ela insiste em falar com você. Disse que é uma questão de vida ou morte. Quem é ela? Não se apresentou, mas parece nervosa. Otávio hesitou por um momento antes de responder. Traga-a aqui. Minutos depois, uma mulher de aparência discreta entrou no escritório. Vestia roupa simples e carregava uma mochila desgastada. Seus olhos estavam atentos, mas havia medo em sua expressão. Senhor Siqueira, obrigada por me receber. Meu nome é Elisa. Fui assistente de Rafael Monteiro. A revelação deixou Otávio surpreso, mas ele manteve a compostura. Como soube que eu estava procurando por ele? Elisa respirou fundo antes de responder. Eu não sabia, mas ouvi seu nome em conversas que não deveriam chegar aos meus ouvidos. Sei que está se envolvendo em algo muito perigoso, e achei que deveria alertá-lo. Otávio a observou atentamente, tentando avaliar se podia confiar nela. Estou ouvindo. Diga o que sabe. Elisa aproximou-se e colocou a mochila sobre a mesa, retirando dela uma pasta cheia de documentos e um pendrive. Rafael não desapareceu por acaso. Ele descobriu provas irrefutáveis sobre a rede criminosa que opera no ABC Paulista. Essas provas foram armazenadas em vários lugares, mas, por algum motivo, ele confiou a parte mais importante a mim. Ela abriu a pasta, revelando páginas com informações detalhadas sobre o esquema. Esses documentos mostram conexões diretas entre empresários, políticos e até membros das forças de segurança. Otávio folheou rapidamente as páginas, sentindo a gravidade da situação crescer a cada linha lida. E onde Rafael está agora? Elisa balançou a cabeça. Não sei. Ele me disse que iria para um lugar seguro, mas nunca me contou onde. Depois disso, começaram a me perseguir. Fui forçada a mudar de identidade e viver como uma sombra. Otávio fechou a pasta, os olhos fixos em Elisa. Por que está aqui, então? Porque se você está investigando isso, já se tornou um alvo. E, francamente, você pode ser a única pessoa com recursos suficientes para fazer algo a respeito. Com as novas informações, Otávio decidiu investigar o local marcado nos documentos, a fábrica abandonada nos arredores da cidade. Ele sabia que poderia estar caminhando direto para uma armadilha, mas a curiosidade e a sensação de dever falavam mais alto. Naquela mesma noite, ele partiu sozinho, deixando Marcos instruído a monitorar sua localização em tempo real. A fábrica era um prédio grande e desolado, cercado por mato alto e cercas enferrujadas. Não havia sinal de atividade no exterior, mas algo no silêncio do local parecia errado.
Otávio entrou pela porta principal, que estava entreaberta. O ar era pesado, com cheiro de mofo e ferrugem dominando o ambiente. Ele caminhou lentamente, usando a lanterna de seu celular para iluminar o caminho. Enquanto explorava o local, encontrou evidências de que a fábrica havia sido usada recentemente. Havia garrafas de água, pacotes de comida vazios e até rastros de pneus no chão. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma sala no fundo do prédio. A porta estava trancada, mas uma janela ao lado permitia que ele visse o interior. Lá dentro, havia computadores antigos, pilhas de documentos e algo que parecia um quadro de investigação, com fotos e anotações conectadas por fios. No centro de tudo, havia uma foto de Rafael Monteiro. Otávio tentou abrir a porta, mas foi interrompido pelo som de passos atrás dele. Quando se virou, viu duas figuras emergindo das sombras. Ambos vestiam roupas pretas e carregavam armas. "Parece que você foi longe demais, Sr. Siqueira", disse um deles, com um sorriso frio. Otávio sabia que estava em apuros. Otávio congelou por um instante ao ver as duas figuras armadas emergirem das sombras. Sua mente, treinada para decisões rápidas nos negócios, agora trabalhava freneticamente em busca de uma saída para a situação perigosa em que havia se metido. "Vocês sabem quem eu sou?", perguntou, tentando manter a calma enquanto observava cada movimento dos homens. O que parecia ser o líder do grupo deu um sorriso irônico. "Sabemos exatamente quem você é, Sr. Siqueira. E sabemos que está se metendo onde não deveria. Isso é um aviso." O segundo homem, mais alto e com um olhar frio, ergueu a arma levemente, apontando diretamente para Otávio. "Ou talvez seja o fim." Otávio levantou as mãos, sinalizando rendição. "Eu só quero respostas. Não sou uma ameaça para vocês." Não pareceu assim quando invadiu este lugar e começou a fuçar. O líder deu alguns passos em direção a ele. "Está brincando com fogo. E, se não parar agora, vai se queimar." Antes que Otávio pudesse responder, um barulho repentino ecoou pela fábrica. Era o som de algo metálico caindo ao chão. Os dois homens imediatamente se voltaram para a direção do ruído, suas armas em punho. Aproveitando o momento de distração, Otávio agiu instintivamente. Ele lançou o peso do corpo contra o homem mais próximo, derrubando-o no chão. O impacto fez com que a arma do homem escorregasse para longe. O segundo, no entanto, reagiu rápido, apontando sua arma de volta para Otávio. Antes que o tiro pudesse ser disparado, uma nova figura surgiu das sombras, atingindo o agressor com um golpe preciso na cabeça. O homem caiu desmaiado, e Otávio virou-se para ver quem havia intervindo. Era Elisa. "Você está bem?", perguntou ela, ofegante, enquanto ajudava Otávio a se levantar. "Não esperava que você viesse", respondeu ele, surpreso e aliviado. "Não podia deixar você fazer isso sozinho. Agora vamos, antes que mais deles apareçam." Os dois correram para fora da fábrica, passando pelas sombras e evitando qualquer som que pudesse alertar outros guardas. Ao chegar ao carro de Otávio, estacionado a alguns metros dali, eles entraram rapidamente e partiram em alta velocidade. Enquanto dirigia, Otávio olhou para Elisa. "Como sabia que eu estaria em perigo?" "Não sabia. Mas se eles estão ligados a Rafael, sabia que eles não hesitariam em eliminar qualquer ameaça. E você se tornou uma." Otávio respirou fundo, os nós das mãos brancos enquanto segurava o volante. "Eles mencionaram algo sobre este lugar. Era uma base de operações?" "Não exatamente." Elisa tirou o pendrive que havia mostrado anteriormente. Essa fábrica era um dos locais usados por Rafael para armazenar informações. Parece que eles descobriram isso e vieram limpar o lugar antes que qualquer coisa vazasse. Otávio assentiu, ainda processando os eventos da noite. "Então o que fazemos agora?" Elisa olhou para ele com uma expressão séria. "Precisamos encontrar Rafael antes que eles nos encontrem." De volta à mansão de Otávio, os dois analisaram o conteúdo do pendrive. Dentro, havia pastas cheias de documentos criptografados e vídeos que precisavam de mais tempo para serem decodificados. Elisa, embora não fosse uma especialista em tecnologia, sabia o suficiente para indicar os próximos passos. "Vamos precisar de ajuda para acessar tudo isso. Conheço alguém que pode nos ajudar." Um hacker que Rafael confiava. Otávio franziu o senho. "E essa pessoa é confiável? Tanto quanto alguém pode ser nesse mundo. Mas ele trabalha por dinheiro. Você vai precisar pagar bem." "Dinheiro não é o problema", respondeu Otávio. "Onde ele está?" Elisa hesitou antes de responder. "Ele mora em uma região complicada de São Paulo, na periferia. Vai ser arriscado."
Então vamos logo. Quanto mais demorarmos, mais difícil será encontrar Rafael. Na manhã seguinte, Otávio e Elisa partiram para a periferia de São Paulo, onde encontraram um homem conhecido como Nexus. Ele vivia em um pequeno apartamento cheio de equipamentos tecnológicos e telas piscando com códigos intermináveis. Então, vocês querem acessar o pendrive de Rafael Monteiro? Disse Nexus, sem desviar os olhos das telas. Isso vai custar caro. O preço não importa, respondeu Otávio. Nexus deu um sorriso de canto. Não é só dinheiro. Se eu fizer isso, vou atrair atenção indesejada. Preciso saber se vocês estão prontos para lidar com as consequências. Otávio trocou um olhar com Elisa antes de responder. Já estamos dentro disso até o pescoço. Nexus pegou o pendrive e começou a trabalhar. Após algumas horas, ele conseguiu decifrar os primeiros arquivos. O que encontraram foi ainda mais chocante do que esperavam. Havia vídeos mostrando reuniões secretas entre políticos e empresários, transações ilegais e registros de pessoas desaparecidas sendo transportadas em caminhões. As provas eram devastadoras e apontavam diretamente para uma rede criminosa operando não apenas no ABC paulista, mas em várias regiões do Brasil. Mas o que chamou a atenção de Otávio foi um vídeo específico. Nele, Rafael Monteiro aparecia, escondido em um local desconhecido, gravando uma mensagem. Se você está vendo isso, significa que eles ainda não me encontraram. Mas, se eu desaparecer, procure por Elisa. Ela sabe onde estão os próximos passos. E confie em Otávio Siqueira. Ele pode parecer improvável, mas ele tem os recursos para enfrentar esses monstros. Otávio ficou paralisado. Rafael sabia que ele estaria envolvido? Mas como? Elisa tocou seu ombro, interrompendo seus pensamentos. Ele acreditava em você, Otávio. E agora é nossa vez de encontrá-lo antes que seja tarde demais. Otávio respirou fundo, determinado. Vamos terminar isso. As revelações do pendrive deixaram Otávio e Elisa atordoados. Agora, não era apenas uma questão de salvar Rafael Monteiro, mas de enfrentar uma rede de poderosos criminosos cujos tentáculos se espalhavam pelo país. Otávio, conhecido por sua frieza nos negócios, sentia que esse desafio estava muito além de qualquer negociação ou estratégia que já tivesse enfrentado. Nexus continuava examinando os arquivos enquanto o silêncio tomava conta do pequeno apartamento. De repente, ele interrompeu seus cliques incessantes no teclado. Há algo interessante aqui, mas é arriscado, disse ele, virando-se para olhar Otávio e Elisa. Uma das coordenadas mencionadas neste pendrive leva a um galpão no centro industrial de São Bernardo do Campo. Parece ser o próximo ponto de encontro deles. Elisa inclinou-se para olhar a tela. Você consegue identificar uma data ou horário? Nexus assentiu e digitou mais alguns comandos. Parece que será amanhã à noite. Se vocês quiserem descobrir mais, esse é o lugar. Otávio cerrou os punhos, sentindo a tensão aumentar. Então vamos nos preparar. De volta à mansão, Otávio e Elisa começaram a planejar o próximo passo. Sabiam que entrar no galpão significava se expor diretamente à organização criminosa, mas era uma oportunidade única de encontrar Rafael ou coletar mais provas. Não podemos ir sem um plano claro. Precisamos saber o layout do lugar e como sair rapidamente se algo der errado, disse Elisa, enquanto examinava um mapa da região. Otávio assentiu, concordando. Vou levar Marcos comigo. Ele pode cuidar da logística e garantir que tenhamos uma rota de fuga. Elisa olhou para ele com seriedade. Isso não é um jogo, Otávio. Essas pessoas não hesitam em matar. Eu sei disso, mas também sei que não podemos recuar agora. Na noite seguinte, Otávio, Elisa e Marcos partiram em um SUV discreto, estacionando alguns quarteirões do galpão indicado por Nexus. Vestidos de maneira simples para não chamar atenção, eles levaram equipamentos mínimos, lanternas, celulares e um gravador portátil. A área ao redor do galpão era deserta, com ruas mal iluminadas e cercadas por armazéns abandonados. O trio aproximou-se silenciosamente, observando o local à distância. Havia 2 homens armados na entrada principal, patrulhando o perímetro. Precisamos encontrar outra entrada, sussurrou Elisa, apontando para a lateral do galpão. Eles contornaram o prédio até encontrar uma janela aberta, que parecia levar para um corredor escuro. Com cuidado, entraram no galpão e começaram a explorar o interior. O ambiente era amplo, repleto de caixas e equipamentos industriais enferrujados. Mais adiante, ouviram vozes abafadas. Aproximaram-se silenciosamente até encontrarem uma sala iluminada. Lá dentro, várias figuras estavam reunidas em torno de uma mesa.
Conseguimos informações suficientes sobre Monteiro? Perguntou um dos homens, cuja voz era autoritária. Não completamente, mas sabemos que ele deixou uma cópia dos arquivos em outro local. Estamos tentando rastrear a fonte. A resposta veio de uma mulher com ar profissional, que parecia coordenar as operações. Elisa segurou o braço de Otávio, seus olhos arregalados. Eles ainda estão procurando os arquivos, sussurrou ela. Otávio assentiu, mas sua atenção foi desviada quando ouviu o nome de Rafael ser mencionado novamente. Se ele ainda estiver vivo, será apenas uma questão de tempo até o encontrarmos. O homem autoritário riu, acendendo um cigarro. Enquanto tentavam ouvir mais, Elisa notou algo em uma das caixas próximas, um emblema que parecia pertencer à polícia local. Isso confirma o que Rafael disse, murmurou ela. Eles têm gente nas forças de segurança. Antes que pudessem continuar observando, o som de passos atrás deles fez o coração de Otávio acelerar. Ele virou-se rapidamente, mas já era tarde demais. Um dos guardas os havia encontrado. Ei, o que estão fazendo aqui? Gritou o homem, erguendo sua arma. Otávio reagiu instintivamente, lançando-se contra o guarda e derrubando-o ao chão. A luta chamou a atenção dos criminosos na sala, que começaram a gritar ordens e se dispersar. Corram! Gritou Otávio para Elisa e Marcos. O trio correu pelo galpão, tentando encontrar a saída mais próxima enquanto os criminosos os perseguiam. Os gritos e passos atrás deles ecoavam, criando um cenário caótico. Enquanto fugiam, Elisa notou uma porta parcialmente aberta em um corredor lateral. Por aqui! Gritou ela. Eles entraram e trancaram a porta atrás de si. O espaço era pequeno, com um forte cheiro de mofo. No canto, amarrado e visivelmente enfraquecido, estava um homem que Elisa reconheceu imediatamente. Rafael! Exclamou ela, correndo em direção a ele. Otávio e Marcos aproximaram-se rapidamente, ajudando a desamarrar o jornalista. Rafael abriu os olhos com dificuldade, mas um sorriso fraco apareceu em seu rosto ao ver Elisa. Vocês vieram, murmurou ele. Não temos tempo para falar agora. Precisamos sair daqui, disse Otávio, apoiando Rafael em seu ombro. O grupo conseguiu encontrar uma saída secundária e correu para o SUV, escapando por pouco antes que os criminosos os alcançassem. De volta à mansão, Rafael foi colocado sob os cuidados de um médico de confiança de Otávio. Apesar de fraco, ele parecia determinado a compartilhar o que sabia. Eles estão mais próximos do que pensamos, disse ele, entre tosses. Precisamos expor tudo antes que seja tarde demais. Otávio olhou para Elisa, sentindo que o peso da missão agora era ainda maior. Não vamos parar até acabar com eles, Rafael. O jornalista assentiu, e, pela primeira vez, um lampejo de esperança cruzou seu olhar. Com Rafael Monteiro agora sob sua proteção, Otávio sentia que haviam dado um passo crucial em direção à resolução do mistério. Mas havia muito a fazer. O jornalista, ainda debilitado pelos dias de cativeiro, começou a relatar as conexões que havia descoberto. Sua voz era fraca, mas cada palavra trazia um peso avassalador. Essa organização, começou Rafael, pausando para respirar, não é apenas local. Eles operam em escala nacional e têm conexões internacionais. Tráfico humano, contrabando, lavagem de dinheiro. É uma teia intrincada. Otávio, Elisa e Marcos estavam sentados em volta de Rafael, no escritório da mansão. A atmosfera era carregada de tensão, com cada detalhe revelado pintando um quadro mais sombrio. E o que os une? Perguntou Otávio, tentando entender o cerne da organização. Rafael suspirou. O poder. Eles compram silêncio, eliminam obstáculos e controlam quem deveria combatê-los. Políticos, policiais, empresários. Todos têm um preço. Elisa interrompeu, inquieta. E você tem provas suficientes para derrubá-los? Rafael assentiu lentamente. Tenho. Mas algumas das provas mais importantes ainda estão escondidas. Otávio franziu o senho. Onde? Rafael hesitou, olhando para Elisa. Em um local que eu sabia que só alguém confiável poderia acessar. Elisa, você lembra daquele dia no meu apartamento, quando mencionei o cofre? Elisa arregalou os olhos. Você realmente usou aquele lugar? Sim. Está tudo lá. Precisamos recuperá-las antes que eles descubram. Rafael explicou que o cofre estava escondido em um prédio antigo no centro de São Paulo, em um apartamento que ele alugara sob um nome falso anos atrás. Era uma medida de segurança extrema, mas também representava um grande risco agora que a organização parecia estar sempre um passo à frente. Eles não sabem sobre o cofre,
garantiu Rafael. Mas precisamos ser rápidos. Otávio, Elisa e Marcos começaram a planejar a operação. Desta vez, seria necessário ainda mais cautela. Não sabemos o que vamos encontrar lá, disse Marcos, examinando o mapa do prédio. Se eles estiverem monitorando os movimentos de Rafael, podem estar esperando por nós. Otávio assentiu. Então precisamos de uma distração. Elisa e eu vamos entrar no prédio. Marcos, você fica do lado de fora, pronto para nos tirar de lá se algo der errado. Rafael olhou para Otávio, com gratidão nos olhos. Você não precisava fazer isso, Siqueira. Não sei por que está se arriscando tanto. Otávio encarou com seriedade. Porque alguém precisa fazer o que é certo. Na noite seguinte, Otávio e Elisa dirigiram até o prédio antigo, localizado em uma rua movimentada, mas decadente. O local parecia abandonado à primeira vista, com janelas quebradas e fachadas cobertas de pichações. Parece seguro, mas as aparências enganam, disse Elisa, ajustando a mochila nas costas. Eles entraram pelo hall principal, que rangia a cada passo. Seguiram pelas escadas até o terceiro andar, onde o apartamento de Rafael estava localizado. O corredor era iluminado por uma única lâmpada piscante, aumentando a tensão. Quando chegaram à porta, Elisa tirou uma chave antiga do bolso, que Rafael havia lhe entregue antes de partir. Aqui vamos nós, sussurrou ela, destrancando a porta. O interior do apartamento era simples, com móveis antigos cobertos de poeira. Rafael havia usado o lugar apenas como esconderijo, deixando poucas evidências de que alguém morara ali. O cofre está atrás daquela estante, disse Elisa, apontando para uma prateleira de livros no canto da sala. Otávio ajudou a mover a estante, revelando uma pequena porta metálica embutida na parede. Elisa digitou o código que Rafael lhe dera, e o cofre se abriu com um clique suave. Dentro, havia uma coleção de pendrives, discos rígidos e pastas. Otávio pegou tudo rapidamente, colocando os itens na mochila de Elisa. Temos o que viemos buscar. Agora, vamos sair daqui antes que... Ele foi interrompido pelo som de passos pesados no corredor. Eles chegaram, sussurrou Elisa, o medo evidente em sua voz. Otávio pegou seu celular e enviou uma mensagem rápida para Marcos, pedindo ajuda. Em seguida, olhou ao redor, tentando encontrar uma saída alternativa. Pela janela, sugeriu ele, apontando para a única saída possível. Eles abriram a janela e viram uma escada de incêndio que levava ao beco atrás do prédio. Enquanto escalavam apressadamente, ouviram a porta do apartamento ser arrombada. Vozes altas ecoaram pelo espaço. Eles estavam aqui. Encontrem-nos. Otávio e Elisa desceram a escada o mais rápido que puderam, alcançando o beco. Marcos já estava esperando com o carro ligado. Entrem, rápido, gritou ele. Assim que os dois entraram no veículo, Marcos acelerou, deixando os perseguidores para trás. De volta à mansão, Rafael inspecionou os itens recuperados. Sua expressão era de alívio e determinação. Com isso, temos o suficiente para expor toda a operação. Mas precisaremos de aliados para fazer isso com segurança. Otávio concordou. Conheço algumas pessoas na mídia que podem nos ajudar. E se divulgarmos essas informações de forma estratégica, será impossível para eles encobrirem tudo. Elisa olhou para os documentos com um misto de alívio e preocupação. Ainda assim, eles não vão parar. Não enquanto estivermos vivos. Rafael encarou Otávio com seriedade. Está preparado para o que vem a seguir? Otávio assentiu, sem hesitar. Não há mais volta. A tensão que se acumulava ao redor de Otávio, Elisa e Rafael só aumentava a cada passo que davam em direção à verdade. As provas estavam agora em suas mãos, mas o caminho para expô-las era um terreno perigoso e traiçoeiro. Otávio sabia que havia dado um passo irreversível ao decidir enfrentar a rede criminosa liderada por Rafael Monteiro. E a cada novo movimento, ele sentia a pressão aumentando. O trio estava agora em uma sala secreta dentro da mansão de Otávio, longe dos olhos atentos da organização criminosa. A única maneira de garantir que as informações chegassem ao público sem serem suprimidas era através de aliados poderosos e discretos. Foi por isso que Otávio decidiu convocar um velho amigo, Augusto Leme, um advogado renomado, conhecido por sua habilidade em lidar com casos de grande escala e com conexões no meio político. Augusto é nossa única chance de garantir que esses documentos sejam usados da maneira correta, disse Otávio, virando-se para Elisa. Mas ele vai precisar de mais do que documentos e gravações. Precisamos que ele consiga uma audiência com as autoridades. Elisa assentiu, ainda refletindo sobre a gravidade da situação. Então,
Vamos esperar que ele esteja disposto a se arriscar. Se ele for contra nós, estaremos em uma situação ainda pior. Otávio olhou para ela com seriedade. Ele não pode ser contra nós, Elisa. Tem que ser a nossa única saída. Na manhã seguinte, Otávio, Elisa e Rafael foram até o escritório de Augusto Leme, localizado no centro de São Paulo. O prédio elegante, com uma fachada de vidro espelhado, era o reflexo do poder que Augusto exercia no mundo jurídico. Mas Otávio sabia que, por trás daquela fachada, ele também era um homem pragmático, e sabia que a ética para ele tinha um preço. O advogado recebeu-os com um sorriso, mas logo percebeu a seriedade no rosto de Otávio. Está acontecendo mais do que uma simples crise política, não é? Perguntou Augusto, convidando-os a se sentar. Otávio assentiu. Precisamos da sua ajuda, Augusto. Isso é maior do que qualquer coisa que já vimos. Tenho provas de uma operação criminosa em larga escala que envolve políticos, empresários e até pessoas dentro das forças de segurança. Augusto levantou uma sobrancelha, visivelmente interessado. Estou ouvindo. Otávio puxou uma pasta de documentos da mochila e colocou sobre a mesa. O advogado abriu a pasta e começou a examinar os papéis e os dispositivos de armazenamento. Rafael, ainda fraco, não pôde deixar de observar com cautela. Essas provas são a chave para desmantelar toda essa rede. Rafael falou, interrompendo o silêncio. Se as autoridades não agirem rapidamente, muitos mais serão mortos. A corrupção é tão profunda que precisamos de alguém como você para garantir que isso chegue às mãos certas. Augusto analisou os documentos com mais cuidado, mas seus olhos estavam fixos em Otávio. O problema, Otávio, é que você não está lidando apenas com criminosos comuns. Está enfrentando uma rede muito mais poderosa, com ramificações que vão muito além do Brasil. Você tem ideia de como isso pode afetar sua vida, sua fortuna, sua imagem pública? Otávio não hesitou em responder. Não estou mais preocupado com isso. O que importa agora é expor a verdade. Se continuar ignorando tudo isso, a cidade, o Estado e até o país vão cair sob o controle dessas pessoas. Não podemos esperar mais. Augusto suspirou e fechou a pasta com um estalo. Você está certo, Otávio. No entanto, você precisa entender uma coisa. Para que isso tenha sucesso, precisaremos muito mais do que provas. Precisamos de apoio. Preciso de um compromisso de sua parte. Você está disposto a assumir uma posição pública? Otávio sentiu a pressão. Era uma coisa expor os crimes, outra coisa era envolvê-lo pessoalmente nesse jogo. Contudo, ele sabia que a única maneira de ter certeza de que nada seria abafado era assumir a responsabilidade. Sim, estou pronto, respondeu, sem hesitar. Augusto olhou profundamente para Otávio antes de dizer, com um sorriso calculista. Então, estamos em um jogo de poder. Eu farei o que for necessário, mas você terá que estar pronto para jogar o jogo como eles fazem. Isso significa que você também terá que arriscar tudo. Dinheiro, poder, até mesmo sua vida. Otávio não demonstrou medo. Ele estava decidido. Eu sei o que está em jogo, Augusto. Não me importo com o que terei que perder. Preciso da sua ajuda. Augusto inclinou-se para frente, olhando diretamente para Otávio, e seu sorriso se alargou. Então vamos jogar. Nas semanas seguintes, o ritmo da operação acelerou. Augusto começou a mover as peças jurídicas, enquanto Otávio e Elisa continuaram a buscar mais informações e aliados. Eles sabiam que o tempo estava contra eles, e que cada movimento precisava ser calculado com precisão. Não podiam deixar rastros, nem dar espaço para que os criminosos soubessem o que estavam fazendo. Rafael, agora se recuperando de seus ferimentos, colaborava ativamente com a equipe, oferecendo detalhes de encontros secretos e fornecendo pistas cruciais sobre a logística da rede criminosa. No entanto, Otávio sentia que estava sendo vigiado. Ele notava olhares estranhos, pessoas que pareciam surgir no momento mais inoportuno, e até algumas chamadas telefônicas misteriosas, mas nunca respondeu. Sabia que tudo tinha um preço e, neste momento, o jogo que estavam jogando não poderia ser interrompido por medo. Augusto conseguiu finalmente garantir uma reunião com algumas autoridades de confiança que podiam agir sem a interferência imediata da rede criminosa. No entanto, a verdadeira batalha estava por vir. Mesmo com a ajuda de Augusto, o trio ainda precisava encontrar uma maneira de convencer as pessoas certas a agir rapidamente. Durante uma madrugada, Otávio recebeu um telefonema que faria sua pulseira de pulso, que estava presa ao limite da paciência, se soltar. Estamos prontos para agir, disse a voz do outro lado da linha. Era Augusto.
Otávio sentiu uma onda de alívio misturado com a adrenalina da situação. Então, vamos acabar com isso. Mas o que Otávio e sua equipe não previam era a intensidade da reação da organização criminosa. Quando os primeiros documentos começaram a ser compartilhados com a imprensa e as autoridades, o que parecia ser uma vitória inicial rapidamente se transformou em um pesadelo. Vários dos aliados de Otávio começaram a desaparecer misteriosamente. Seus contatos na mídia, aqueles que estavam ajudando a disseminar a informação, começaram a ser ameaçados ou simplesmente sumiram. As forças de segurança, que antes pareciam estar do lado de Rafael, estavam claramente divididas. Uns faziam vista grossa, outros tentavam encontrar formas de desacreditar o caso. Otávio sabia que o poder da organização era grande, mas nem ele imaginava que os tentáculos deles iam tão longe. Enquanto a realidade do perigo que enfrentavam começava a se concretizar, uma coisa ficou clara: a guerra havia começado de verdade. A batalha pela verdade agora era muito maior do que Otávio, Elisa e Rafael haviam imaginado. O peso de enfrentarem uma organização criminosa com tantos recursos estava se tornando cada vez mais insuportável. As semanas que se seguiram ao início da exposição dos documentos reveladores foram cheias de medo, incerteza e, para muitos ao redor deles, perdas irreparáveis. Otávio e sua equipe estavam começando a perceber que, por mais que tivessem começado a mover as peças jurídicas e políticas, a verdadeira luta seria travada nos bastidores, onde dinheiro, poder e influência eram as armas mais fortes. Os dias que se seguiram ao vazamento das informações foram marcados por uma retaliação feroz. Homens mascarados e armados começaram a aparecer perto da mansão de Otávio, vigiando a entrada e os arredores. Veículos suspeitos foram notados perto dos pontos de encontro de Elisa e Rafael, que, cada vez mais, se viam forçados a tomar medidas extremas para garantir sua segurança. Eles sabem que estamos indo atrás deles, disse Elisa, enquanto observava um carro parado em frente à mansão, com janelas escurecidas. E não vão hesitar em atacar. Otávio estava sentado à sua mesa, com uma expressão sombria. Ele já sabia disso, mas ouvir essas palavras de Elisa ainda o fazia sentir um nó apertado no estômago. A situação estava se tornando insustentável. Precisamos agir agora. Não podemos esperar mais, afirmou Otávio, olhando para ela com firmeza. Augusto já está preparando o terreno na mídia, mas eles têm tempo e paciência. Eles são bons em fazer o que fazem. Precisamos ser mais rápidos. Para Otávio, Elisa e Rafael, o tempo estava se tornando o maior inimigo. A pressão estava se acumulando, e eles precisavam garantir que as autoridades não pudessem ser compradas ou intimidadas. A informação que haviam obtido e que Augusto estava agora começando a divulgar tinha o poder de destruir a organização criminosa, mas também tinha o poder de destruir suas vidas. No entanto, a resistência era imensa. A cada movimento que faziam, mais obstáculos surgiam. Desaparecimentos, ameaças anônimas, falsos testemunhos, tudo isso fazia parte de um jogo sinistro orquestrado pelos criminosos, que estavam desesperados para silenciá-los. Naquela manhã, Otávio recebeu uma mensagem curta de Augusto. Está indo para o governo. Eles pediram mais provas. Otávio não respondeu de imediato, mas sentiu uma onda de frustração e medo. As autoridades estavam sendo pressionadas, e a situação só estava ficando mais complicada. O jogo não era mais sobre apenas derrubar os criminosos, mas sobre garantir que ele e os outros envolvidos saíssem vivos dessa luta. Vamos até lá, disse Otávio, finalmente quebrando o silêncio. Temos que estar preparados para qualquer coisa. Rafael, que passava a maior parte do tempo se recuperando, se levantou de onde estava. Não podemos deixar que isso pare agora. Otávio, está em nossas mãos. Você tem a coragem de enfrentar isso até o fim. E não podemos hesitar. Quando Otávio, Elisa e Rafael chegaram à sede do governo para se reunir com os aliados de Augusto, a atmosfera estava tensa. Eles foram conduzidos a uma sala de conferências, onde uma reunião com figuras influentes estava prestes a acontecer. Havia jornalistas, advogados e policiais, todos reunidos para discutir os próximos passos. Otávio sentiu a pressão aumentar. Mas o maior golpe aconteceu quando uma das figuras mais importantes, um dos homens que estava supostamente do lado deles, foi identificado como um agente duplo. Ele era parte da organização criminosa. Durante a reunião, enquanto todos discutiam como agir com as evidências, esse homem teve a audácia de tentar desacreditar o caso. Em um momento de confusão, ele ligou para alguém e sussurrou algo. A sala ficou em silêncio. Rafael foi o primeiro a perceber. Ele levantou-se abruptamente, e seus olhos se arregalaram. Está tentando nos trair. Ele trabalha para eles. Gritou ele,
apontando para o homem. Em segundos, a situação virou caos. A segurança foi chamada, e o homem foi rapidamente retirado da sala. Mas o estrago estava feito. O grupo estava vulnerável. Eles haviam sido infiltrados. O pânico se espalhou, e Otávio sentiu o impacto daquela traição. Não era apenas uma pessoa, mas todo um sistema de corrupção e poder infiltrado nas forças que eles tinham tentado unir. Agora, era uma guerra em várias frentes. Mas o pior ainda estava por vir. No meio do tumulto, uma mensagem chegou ao celular de Otávio. Ela era curta, sem assinatura, mas a ameaça era clara. Parabéns pela sua coragem, Otávio. Agora, ela vai pagar. O medo percorreu sua espinha quando ele percebeu a quem a mensagem se referia. Elisa estava sozinha, em um outro local da cidade, esperando por notícias sobre a reunião. Otávio não pensou duas vezes. Elisa! Gritou, antes de sair correndo da sala. Ele pegou o celular e tentou ligar para ela, mas a ligação não foi atendida. O desespero tomou conta dele, e ele sabia que, se não fosse rápido, ela poderia estar em grande perigo. Otávio não sabia onde encontrar Elisa, mas o que ele sabia era que as ruas estavam perigosas e qualquer erro poderia ser fatal. Ele não podia perder tempo, então partiu para a área onde acreditava que ela poderia estar. Enquanto dirigia, sua mente estava cheia de cenas rápidas, os rostos dos criminosos, as ameaças, as pessoas que haviam caído antes dele. Ao chegar a um beco estreito onde ela costumava ir para se encontrar com fontes confiáveis, Otávio avistou uma sombra à distância. Ele se aproximou lentamente, com a mão no bolso, onde carregava uma arma, apenas por precaução. Foi então que ele viu o pior cenário possível. Elisa estava caída no chão, com sangue ao redor dela. Seu coração parou por um momento. Elisa! Gritou, correndo até ela. Ele se ajoelhou ao lado dela e a levantou, sentindo seu pulso. Ela estava respirando, mas sua condição era grave. A dor que Otávio sentiu naquele instante foi indescritível. Ele sabia que a luta que havia iniciado para salvar a vida de Rafael e trazer justiça não poderia terminar assim. Enquanto segurava Elisa nos braços, ele se levantou com um olhar determinado. Eu vou acabar com isso, murmurou, antes de colocar Elisa no carro e partir com tudo o que tinha para dar a ela a ajuda de que precisava. A guerra estava longe de acabar, mas Otávio sabia que, agora, ele tinha um objetivo ainda mais claro: destruir a organização que ameaçava não apenas sua vida, mas a de todas as pessoas que ele amava. Otávio não sabia o que aconteceria a seguir. O futuro era incerto, mas a única certeza que ele tinha era que, agora, a batalha era pela vida de Elisa. Ela estava gravemente ferida, e seu estado parecia piorar a cada minuto que passava. Otávio dirigia em alta velocidade pela cidade de São Bernardo do Campo, evitando o tráfego e ignorando as leis de trânsito com um único objetivo: chegar o mais rápido possível ao hospital. Dentro do carro, ele olhava para Elisa, sua mente girando em torno do caos que havia tomado conta de suas vidas. Ela era sua amiga, sua parceira. Ele sabia que a chance de salvar sua vida dependia de ele fazer tudo certo, de não cometer erros agora. Mas a raiva que fervia dentro dele, a sensação de impotência diante do que tinha acontecido, fazia com que sua visão se turvasse. A cada segundo, ele se perguntava quem, dentro de seu círculo de confiança, havia traído os dois. Quem estava por trás dessa tentativa de assassinato? Enquanto dirigia, ele pegou o celular e ligou para Augusto Leme. Precisamos de ajuda. A Elisa foi atacada. Está gravemente ferida. Não sei se vou conseguir chegar até lá a tempo, disse Otávio, a voz carregada de desespero. Do outro lado da linha, a voz de Augusto estava calma, mas com uma urgência sutil. Você precisa manter a calma, Otávio. Não importa o que aconteça, a sua prioridade agora é salvar a vida dela. Eu vou acionar meus contatos, mas você tem que chegar até o hospital primeiro. Vou tentar intervir na questão política, mas você sabe que não posso fazer muito agora. Otávio desligou o telefone, sentindo a pressão aumentar. O que ele havia começado, o jogo em que se enredara, agora parecia fora de seu controle. Mas não havia mais volta. Não podia permitir que tudo terminasse em tragédia. Quando Otávio finalmente chegou ao hospital, foi um frenesi. Médicos e enfermeiros correram para atendê-la assim que ele estacionou e saiu do carro, com Elisa nos braços. Ele a entregou aos profissionais de saúde com pressa, implorando que a salvassem, que não a perdessem. O semblante grave dos médicos indicava que a situação era crítica. Ela está muito fraca. Vamos levá-la para a emergência agora, disse um dos médicos, antes de levá-la em uma maca para dentro do hospital. Otávio ficou parado por um momento,
seus pés pesando como se estivessem presos ao chão. Sua mente estava turva, seus pensamentos turbilhonando enquanto ele aguardava notícias. Ele sentou-se em uma das cadeiras da sala de espera, seus olhos fixos no vazio. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade. Ele tentou ligar para Elisa várias vezes, mas suas tentativas eram em vão. Não havia como saber como ela estava, o que se passava com ela, se ela ainda estava lutando pela vida. Enquanto ele aguardava, uma raiva crescente se formava dentro de si. Quem tinha feito aquilo? Quem a havia atingido com tamanha crueldade? A porta da sala de emergência se abriu finalmente, e Otávio se levantou instantaneamente, seu coração batendo forte em seu peito. Um dos médicos apareceu, sua expressão grave. Ela está estável, mas em estado crítico. A bala atingiu um dos pulmões, e perdemos muito tempo antes de ela ser socorrida. O que podemos fazer agora é tentar estabilizá-la, mas precisamos de tempo, disse o médico, colocando a mão no ombro de Otávio, como uma forma de consolo, embora soubesse que o sofrimento que Otávio sentia era imensurável. O alívio foi temporário, mas a realidade era implacável. A vida de Elisa estava nas mãos de médicos desconhecidos, e tudo que Otávio podia fazer era esperar e tentar encontrar a verdade por trás de tudo o que havia acontecido. Enquanto Otávio se sentava à espera das notícias, sua mente estava voltada para um único pensamento. Quem tinha tentado matar Elisa? Ele não acreditava que fosse obra de um simples criminoso comum. Essa tentativa de assassinato tinha algo a mais, algo mais profundo, mais estratégico. A resposta veio de forma inesperada. Durante a tarde, enquanto ele andava nervosamente pelo corredor do hospital, seu celular vibrou. Era uma mensagem curta, mas a sua clareza era perturbadora. Se você quer saber a verdade, venha até o local de sempre. Você sabe onde é, dizia a mensagem. Otávio não precisou de mais nada. Sabia exatamente aonde se referiam. Era um local afastado, uma velha casa no meio de um terreno baldio, onde há muito tempo ele havia feito algumas reuniões secretas com contatos de sua antiga vida empresarial. Era um lugar que ele havia usado uma vez para encontros discretos, mas nunca imaginaria que seria o cenário de uma última e desesperada tentativa de confronto. Ele sabia que se fosse até lá, enfrentaria quem estivesse por trás daquilo. E não havia mais como voltar atrás. Com um último olhar para o hospital, Otávio se dirigiu para o local. Ele estava preparado para encerrar tudo de uma vez, para levar as evidências e o fim dessa história até seus responsáveis. Seu coração batia forte, mas agora não era mais o medo que o dominava. Era a raiva e a necessidade de justiça. Chegando ao local, Otávio encontrou a casa silenciosa e sombria, cercada por árvores altas e mato. O lugar parecia abandonado, mas ele sabia que estava sendo observado. Ele não foi até lá sozinho, e sabia que era uma armadilha. Mas o que ele não sabia era que essa armadilha tinha um nome: Rafael Monteiro. Assim que entrou na casa, Otávio foi surpreendido por Rafael, que surgiu das sombras. O empresário estava parado ali, com um sorriso frio no rosto. Você veio até aqui para saber a verdade, não foi? Disse Rafael, em tom sarcástico. Otávio se aproximou lentamente, seus olhos fixos no homem que havia começado todo esse jogo sujo. O que você fez com ela? Gritou Otávio, seu controle se esvaindo diante da raiva. Rafael apenas sorriu e deu um passo à frente. O que eu fiz? Eu a protegi, Otávio. Eu a salvei. Você nunca percebeu o quanto ela estava envolvida nisso tudo? Elisa sempre soube mais do que você pensava. E eu? Bem, eu fiz o que qualquer homem faria para garantir sua sobrevivência. Otávio ficou paralisado, surpreso pela revelação. A mente dele começou a se organizar, tentando fazer sentido das palavras de Rafael. Então, Rafael continuou. Ela estava no meu plano o tempo todo. Você só não percebeu. Ela nunca foi sua amiga, Otávio. Ela estava jogando seu jogo. E agora você é meu prisioneiro. Otávio sentiu o chão se abrir sob seus pés. A última traição foi mais amarga do que ele poderia imaginar. Mas o que Otávio não sabia era que, por trás de tudo, havia um segredo ainda maior, que mudaria para sempre o curso de sua vida. Ele olhou nos olhos de Rafael, sentindo a verdade escorrer em sua mente como uma lâmina afiada. A guerra ainda não tinha terminado, e a última carta estava prestes a ser jogada.